em oferta, não. Mordomia, você fala de fidelidade, fala de perdão, fala do amor de Deus, de várias formas. E também, para que você seja um mordomo fiel, você precisa entender algumas coisas, né? Precisa se libertar de algumas coisas, entender a vontade de Deus e querer fazer a vontade de Deus. Então a gente vai aprender um pouco sobre isso, certo? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se já está funcionando. Foi? Foi, passou demais. Pronto, aqui, chegou aqui. O nosso tema hoje é esse aqui, ó. Não vos embriagueis com vinho. O que é se embriagar com vinho? É tomar uma dosezinha, um negócio? A Bíblia não fala dessa forma. Nesse termo aí não, certo? Lá em Efésios 5:18 diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, num qual há dissolução, mas enchei-vos o quê? Do Espírito. O que é dissolução? Dissolução é quando você sai da ética, ou seja, sai da vontade de Deus, da prática da vontade de Deus. Você não é uma pessoa imoral, uma pessoa cheia de lascívia, de desejos fora do padrão de Deus. Então, quando você se embriaga, você vive em dissolução, ou seja, você sai dos caracteres da vontade de Deus. Só que você precisa se libertar da dissolução, você precisa o quê? Se encher do Espírito. E se, Gilson, como é que eu faço isso? Se você me perguntar, eu não sei, porque eu não sou Deus. Mas o nosso Deus é bondoso, e quando Ele pede alguma coisa, Ele também ensina como você fazer. Então, ficou fácil ser cheio do Espírito. Existem 3 passos básicos para ser cheio do Espírito Santo. Alguém sabe me responder? 3 passos básicos para você ser cheio do Espírito Santo. O primeiro é você sair da sua dissolução, ou seja, ser uma pessoa dissoluta, uma pessoa cheia de luxúria, cheia de lascívia, cheia de imoralidade. Esquecer o mundo e viver a vontade de Deus. Quando você quer Deus, você se enche do Espírito. Mas eu vou dizer a você como. Porque não é que eu seja bonzinho, não. É porque Deus diz: Gilson, diga. Gilson, vá lá e diga, porque é necessário você saber e eles saberem também. E quando eu aprendi isso aí, hoje eu estou praticando. Porque eu quero ser cheio do Espírito. E eu acho que você também quer ser cheio do Espírito. Porque quando você está cheio do Espírito, você está com Deus. E tem coisa melhor que Deus? Não tem, irmão. Não tem. Efésios diz assim, Efésios 5:19: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração a quem? Ao Senhor. Ou seja, quando eu começo a salmodiar, quando eu começo a louvar o Senhor, quando eu começo a colocar louvores na minha vida, durante meu dia, eu estou me enchendo do Espírito. E isso é lindo. Minha esposa, a gente não era cristão ainda, o avô dela faleceu. Aí ela dizia, quando a gente ia dormir, que via uma luzinha e que era o avô dela. Eu dizia: misericórdia. Eu não era nem cristão ainda, mas eu conhecia louvores, né? Porque desde os meus 14, 15 anos eu andava na Adventista, já fui coroinha, então a gente conhece muito o hino. Eu já fui em várias igrejas e eu começava a louvar. Eu botava ela aqui, o pessoal lá dizia assim: olha, sumiu. Porque quando você louva a Deus, não tem mal que fique. Então você começa a se encher do Espírito Santo. E se eu aprendi, fiz 21 anos de casado agora, então há 20 anos atrás eu aprendi, né? Que é assim, quando eu louvo ao Senhor, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Quem fala é Gilson? Não. Paulo na carta para os Efésios. Tem mais também. Eu disse a você que era fácil, né? Não é difícil se encher do Espírito Santo, não é difícil. Não dá para enxergar dali não. Eu estou com um problema de vista terrível. Eu já coloco aqui no PowerPoint, porque para ler a Bíblia está difícil. É aqui de longe aqui, mãe. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor quem? Jesus Cristo. A gente tem mania de só dar graça nas coisas boas. E às vezes as coisas acontecem de ruim um pouco, que é para você entender que lá na frente Deus quer algo bom para você. Então, se você não perde, às vezes você não ganha. E às vezes, se você não leva um susto, vamos dizer, um susto, você não aprende a abrir os olhos lá na frente. Então, muitas vezes eu preciso entender que quando acontece alguma coisa, às vezes não é ruim, é bom. A gente acha que é ruim, porque a gente não entende a vontade de Deus. Quando eu adoeci, fiquei em cima de uma cama, é bom? Não. Mas se eu não tivesse ficado em cima de uma cama, hoje eu não estaria aqui.
Eu era um cara brigão, era um cara que gostava de festa, eu era um cara que gostava de dançar, entendeu? Eu fui chamado para uma banda de forró para dançar, né? Então assim, se eu não tivesse hoje sido alcançado por Jesus, eu estava na onde? Me preparando para junho, dentro de uma banda, né? Então assim, é necessário. De início eu entendi, não, porque dói, machuca, não machuca, mas foi necessário para que eu fosse alcançado. Deus queria? Não, mas eu procurei ser alcançado dessa forma, e dessa forma dói, mas foi dessa forma, em cima de uma cama, que dentro de 7 meses eu consegui ler a Bíblia toda. Eu não tinha o que fazer, eu estava deitado, eu estava inerte ali, ó, parado, até a água era na boca, então eu precisava de algo. Deus me concedeu a Bíblia, e ali eu fui gostando, e já li ela por 4 vezes, estou lendo pela 4ª vez. Isso eu tenho a aprender. Então eu precisei ser alcançado de alguma forma. Então, dessa forma eu preciso dar graças a Deus. E hoje eu dou graças a Deus, porque eu estou de moleta. Eu estava numa cadeira de roda, eu não andava, e hoje eu estou aqui em pé. Então assim, louvado seja Deus. Eu preciso dar graças a Deus, mesmo quando eu levo uma topada na rua, né, que parece que vai arrancar o dedo, ô miserável. Se você tiver caminho cravado, irmã, então dá vontade de dizer assim, aquela coisa bem feia, né? Seu Nabucodonosor, né? Que crente não xinga não, ele fala diferente, né? Seu herege, seu fariseu, né? Tem uma irmã, quando está brigado com o marido, ela xinga ele com muita força. Seu Nabucodonosor, seu fariseu, né? E assim, a gente precisa aprender da graça, né? Da graça em tudo. Às vezes Deus quer que você pare de alguma forma para você entender Ele. A enfermidade, o problema não é bom, mas é necessário às vezes para a gente enxergar lá na frente. Ó, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Querida, a igreja é feita de pecadores, não é? E às vezes parece que o pecado é mais do que o cristianismo. E às vezes a gente quer matar um irmão, não é não? A irmã uma vez chegou assim na minha cara assim, você é isso. Aí eu disse, só diga mais. E isso. Minha esposa estava louvando, né? E ela estava vendo lá, e estava doida para descer do púlpito, para dar na irmã. E por quê? Porque somos pecadores. E isso está na nossa essência, infelizmente, né? E eu olhava para ela assim, segure. E eu disse, irmã, continue, fica à vontade. Maior cara de pau, é. Disseram que era cara de pau. Eu fiquei tranquilo, irmão, porque eu tenho pedido a Deus 3 coisas: domínio próprio, longanimidade e paz. Eu preciso. Então eu venho praticando. E quando alguém bota de minha cara e diz isso, eu digo, só isso, irmão? Fale mais. Fique à vontade, jogue tudo. E a pessoa acaba sendo quebrado pelo Espírito Santo e não tem nem coragem de levantar mais a mão. E diz, irmão, não, é porque eu te amo, irmão. E eu não consigo ter raiva da pessoa. Só Deus para fazer isso. Só Deus, né? E essa pessoa ficou com raiva de mim. E eu disse, irmã, eu mandei cartinha para ela, pedindo desculpa e tudo e tal. E ela não entendia. Eu disse, é a ação do Espírito Santo. Eu tinha arrancado seu pescoço, irmão. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele quer que você viva bem, entendeu? Sujeitai-vos uns aos outros, amai uns aos outros, mesmo com seu defeito. A igreja é feita de pecadores, procurando santidade. Então eu preciso amar Libni do jeito que ele é. Se ele vier com arrogância, eu digo, beleza, desça mais. E se eu tratar ele com arrogância, ele também tem que entender. Mas você precisa tratar com arrogância? Você precisa? Não. Precisa sentar e conversar, como Deus nos ensina. A igreja precisa passar por isso. Para que eu seja um bom mordomo, eu preciso entender que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma busca constante. Não é fácil. Ontem eu estava vindo um casamento, né? Fui padrinho no casamento, mas minha esposa, e a gente no carro vinha conversando. Parecia 2 crianças, né? 2 adolescentes, né? A gente se ama tanto hoje, né? A gente é assim. Sabe por quê? A busca do Espírito Santo. Eu comecei, porque a gente diz assim, ó, Senhor, muda essa mulher. Não aguento mais. Ela reclama porque eu deixei uma cuequinha em cima do sofá. Só porque eu deixei uma toalha no sofá. Porque eu joguei as coisas ali, né? Para homem é normal, né, Vinícius, né? Para mulher caiu o mundo. Só que eu sei que eu estava errado, mas eu queria que Deus mudasse ela. Eu disse, não, Senhor, me transforme. E hoje a gente vive bem melhor. Porque também, quando ela percebeu, porque a mulher, quando o cara está fazendo coisa boa, né? Ela diz assim, esse santo quer alguma coisa, né? Ela sabe, esse santo quer alguma coisa. E às vezes não é.
Até ela perceber, você precisa continuar insistindo, persistindo, amando, sujeitando. Então, não é só dentro da igreja, é na casa, é no seu trabalho. Não é que você vai ser besta, não, meu irmão. Não é que você vai ser besta, deixar ser ridicularizado e tal. Não, não é isso não. É que você tem que ter paz. Quando alguém dá um tapa, se você responder contra o tapa, rola uma briga. Mas quando a pessoa dá um tapa, assim, irmão, não fiz nada com você, mas tudo bem, se você quer agredir, agrida. Você dá um passo para trás, a pessoa vai para frente. Pode até lhe empurrar. Mas, irmão, fica à vontade, eu não vou reagir, porque a pessoa quebra a pessoa. A pessoa não tem coragem de levantar a mão para você, não. Então a gente precisa se sujeitar, precisa ser dessa forma, porque é o que Jesus quer. E a gente tem se inflamado com tanta coisa. Aí como eu vou ser mordomo da casa do Senhor se eu sou inflamado? Se eu não consigo me encher do Espírito Santo? Se eu não consigo nem louvar a Deus nos meus problemas? Eu preciso louvar a Deus nos meus problemas. Eu preciso entender o que Deus quer na minha vida. E Ele quer que eu seja um bom mordomo. Mas o que é que qualifica você como bom mordomo? Às vezes quando a Bíblia diz isso aqui, ó, não vos embriagueis com vinho num qual há dissolução. Ela diz, olha, não seja dissoluto, não seja uma pessoa imoral, não seja uma pessoa que vá de encontro às coisas do Senhor. E o que é que vai de encontro à vontade de Deus? Abre em Gálatas aí, por favor. Era para ter trazido a Bíblia da esposa, mas não trouxe, que a letra é bem maior, sabe? Isso aqui. As minhas vistas estão... Oi? Essa é Jumbo, né? Jumbo, não sei lá. Traga, vamos pra cá. Rapaz, eu acho que é o mesmo tamanho. Deixa eu ver. Não, é maior, irmão, tranquilo. Louvado seja Deus pela sua vida, né? Amar uns aos outros, é isso. É ajudar o irmão, entendeu? Amar. Irmão, muito obrigado. Abra aí em Gálatas. Agora sim, quando você está acostumado a abrir a sua Bíblia, é muito mais fácil. Chega ali, pá, nem abre. A dos outros você já começa a ter um probleminha. Mas vai chegar, viu? Está chegando. 5. Gálatas 5. O verso 19. Não, verso 20. 19 é. O que é dissolução para Deus? O que é você não viver segundo a vontade de Deus, ou fugir dos caracteres de Deus? É isso aqui aí. A obra da carne são, ou seja, para começar, o desejo da carne, ou seja, a obra da carne vai de encontro ao Espírito. Diz: são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, quando eu digo, não se embriaguem com a dissolução do mundo, ele diz assim, não pratique essas coisas, não viva dessa forma. Obrigado, meu gato, é de coco, né? Pela fé, amém. Eu fiz 2 semanas de oração esses dias, uma seguida da outra, na semana do Calvário. Aí eu sempre dizia, de coco, obrigado e tal. Teve um dia que eu terminei a pregação e tal, aí a menina veio louvar, aí eu botei na boca, eu digo, não. Aí chega, deu aquele choque. Era o quê? Não foi nem pela fé, que eu não tinha nem falado nesse dia. Falei nos outros dias, nesse dia eu não falei. E nesse dia tinha água de coco. Aí eu fiquei, aí antes de orar eu disse, preciso agradecer pela fé dos outros, porque a minha não foi, porque veio água de coco hoje. Né? Louvado seja Deus. Foi só uma brincadeira, sempre brinco com as pessoas. E veio. E depois, quando eu saí, eu trouxeram uma garrafinha. Eu digo, a bênção é dobrada. Louvado seja Deus. Não, irmão, brincadeira, irmão. Né? Não, é só. Entendeu? Então, dissoluta ela também. Ela quer ir embora e eu agradeço. Um dia ela vai. Obrigado, Lívia. Então, quando Jesus diz assim, ó, não se embriagueis, não vivam dessa forma. Não aceitem isso na sua vida. Não pratiquem essas coisas, porque você vai de encontro a mim. Fora disso, sejam cheios do Espírito Santo. Gilson, como eu posso ser do Espírito Santo? Primeira coisa que você tem olhado ali, ó.
Você tem que se esvaziar. Para que eu seja cheio, eu preciso me esvaziar. Amigo Edson, por favor, me consiga aí 3 copos com água. Ou 2 copos com água e um sem. 2 copos com água. Esse eu não vou dar porque é pela fé. Já é de coco. Eu vou te mostrar na prática como você deve se esvaziar. A gente às vezes fala, e a pessoa, não, é fácil. Primeiro você entende que você não precisa viver dessa forma, como Efésios 5, 19 e o 20. Eu não preciso viver uma vida de imoralidade, eu não preciso viver uma vida dissoluta, eu não preciso viver uma vida que agrade o mundo e ao inimigo. Eu preciso viver uma vida que viva a vontade, que aceita a vontade de Deus, que viva em conformidade com a vontade de Deus. Só que para isso eu preciso me esvaziar. Querido, se esvaziar requer um pouco mais de atenção. Paulo, lá em Filipenses 3, 8, eu acho que é isso. A minha Bíblia estava marcada aqui, não está, então tem que... Isso, Edson. Agora você fica aqui comigo, certo? Pronto. Pega esse e pega esse. Pronto. Quem é esse aqui? Você. Eu. Edson também. E esse aqui? O Espírito de Deus. Que Jesus, quando ele foi, disse: esse que vai mandar quem? O Consolador. E Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Só que para que ele possa, senão eu caio. Para que o Espírito Santo me preencha, eu preciso o quê? Me esvaziar. Eu pergunto: tem como, Edson, encher esse copo aqui, colocar todo esse conteúdo aqui dentro desse? Não tem. Por que ele não tem? Porque já está cheio. E muitas das vezes a gente não entende que a gente está cheio. Às vezes de arrogância, às vezes de egoísmo, orgulho, vamos dizendo aí, falta de perdão. Tudo isso impede que o Espírito Santo nos preencha. E a palavra diz: esvazie. Então eu preciso me esvaziar para que o Espírito Santo ele me preencha. Aí eu pergunto: alguém está com sede? Está com sede? Alguém está com uma sedinha aí? Está com sede, irmão? Tá? Vou perguntar agora. Minha mão está limpa? Tá. A senhora está com sede? Bom. Quem é aqui? Quem era aqui? Sou eu, é a senhora, somos nós. Pronto, minha mão estava limpa. Está com sede, irmã? Parou a sede, irmã. Irmã, se minha mão está limpa, eu só coloquei aqui e a água continua clarinha, a senhora não bebe por quê? Não está suja, não. Ela disse: vocês disseram que minha mão está o quê? Limpa. E agora eu só coloquei aqui só para ver se estava fria a água. Está fria, está geladinha. E a senhora estava com sede. E a senhora precisa agora de quê? Quem está com sede precisa de quê? Coloca aqui, Edson, por favor, oferecer água a ela, por favor. Toma à vontade, irmão, fica à vontade. Não, ela vai tomar, ela não está com sede. Não tem coragem, né, irmão? Bem assim somos nós. A gente acha que estamos puros. A gente acha que não tem problema. A gente acha que não é dissoluto. A gente acha que está tudo tranquilo. Na visão da gente, a gente está assim, ó, limpinho. Mas a gente está contaminado. Às vezes, como a gente falou aqui, com arrogância, com orgulho, com a falta de humildade. Tudo isso. Só que às vezes a gente não percebe. As pessoas percebem. Porque assim, se eu tivesse... Edson, vira para cá assim, encosta. A senhora estava com sede, não estava? Ainda está, eu creio. Ainda está. Se a senhora... Fecha os olhos. Não abra os olhos, por favor, não abra os olhos. Fecha os olhos. Deixa eu enxugar minha mão. Pode abrir os olhos, irmão. A senhora viu? Não. Então, se a senhora não viu, a senhora vai querer. Dela, a senhora quer? Eita, não quer ainda? Antes de eu ter feito o primeiro teste aqui, se a senhora não tivesse visto e lavando as mãos dentro, a senhora tem bebido? A senhora tem bebido?
Mas essa aqui não é que eu lavei a mão, que eu lavei está aqui. Então, a gente às vezes perde a oportunidade de ser cheio do Espírito, porque a gente acha que não consegue ser cheio do Espírito. A gente não aceita quando Jesus oferece o Espírito Santo para a gente. Eu troquei, só vocês viram. Jesus, ele mandou o Consolador. Todos viram, mas nem todos aceitaram. Aqui é o Espírito Santo, e a senhora não aceitou. Ele tem aceitado o Espírito Santo? Não tem. Mas está aqui a senhora. Lívia, por favor, dê água ela aí. Ah, não quer, Lívia, ela não quer. Por favor. Na prática fica mais fácil entender, não fica? Pode jogar essa aí, por favor? Essa não, essa é o Espírito Santo. Eu quero essa, cara. Quero essa. Então, a gente precisa. Na planta, a bichinha ela não vai se incomodar? Será? A minha mão visivelmente não está suja, mas cientificamente ela está cheia de bactéria, porque eu peguei aqui, todo lugar que você pega tem bactéria, entendeu? Algumas mortais, outras não, né? Então assim, tá certo a senhora não querer. Agora eu pergunto, pegue por favor, Edson aqui, pega aqui, peguei esse, pronto. Pode pegar esse aí mesmo, isso. Eu não sei nem porque eu mandei pegar esse aqui, só para ver o copo. Quem é esse aqui? Quem é aquele lá? Quando você se esvazia, você aceita a vontade de Cristo. Você sai da dissolução. Você precisa ser cheio de quê agora? Por favor, Edson. Chega a me arrepia. Você se enche do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, coloca esse dentro do outro agora. Se torna só um. Porque você quer mandar o Consolador. E ele é ser seu ajudador. Então você se torna um só. Obrigado, Edson. Eu vou. Leve para a irmã. Essa é do Espírito. Paixão do Espírito. Pode tomar, irmã. Essa está limpa, irmã. Porque essa é o Espírito. Você entende? Que eu preciso me esvaziar para que o Espírito possa me encher. E quando ele me enche, eu se torno um só com ele. Porque eu vou fazer a vontade do Pai. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu só consigo fazer. Oi? E com força. E com força. Vem o Espírito Santo. Você tem que receber ele com força. Querido, quando eu me encho do Espírito, eu consigo fazer a vontade do Pai. Eu deixo de viver uma vida dissoluta e vivo em conformidade com a vida do Senhor, com a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Agora eu pergunto a você: quando você está cheio do Espírito, o que é que você consegue praticar? A senhora tomou do Espírito, então a senhora está cheia agora. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito. Você não fechou sua Bíblia não foi? Amém? Isso, não fecha a Bíblia não. A Bíblia só fecha depois que termina o culto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quando você se enche do Espírito, você consegue ser manso. Você consegue ser longânimo. Antigamente eu queria tudo nas pressas. Às vezes eu achava em casa, a mulher disse: nega, traga água para mim, leva um já. Quando ela veio, eu não queria mais. Eu não quero mais não. Essa demora toda. Tem que ter longanimidade, ter paz. E às vezes quando ela trazia o quê? Um suco. Ó. Aí quando eu dizia não quero, ela não trazia nada. Porque eu não era longânimo. Não é, tia? Aí ali. É sério, tia. Né? Ontem eu estava fazendo um serviço de solda lá em casa. Pensa que não. Eu disse: nega, tem 2 cocos lá para você. Você quer que eu abra para você tomar? Ela disse: quero. Aí trouxe a faca e tal. Mas quando ela já veio morrendo com 2 cocos, com a faca do lado, mas trouxe um copo com água para mim. Entendeu? Então eu preciso amar. Mostrar o amor para receber o retorno do amor, sem pedir. Ela entendeu que eu tinha sede. E ela foi lá e levou. Aí eu ainda brinquei com ela. Disse: é para eu não tomar água de coco, né? Com você. Então assim, a gente precisa amar, a gente precisa ter paz. Tem 3 tipos de paz: paz com você, paz com os outros e paz com Deus. Para que eu tenha paz comigo, eu preciso ter paz com Deus. Se eu tiver paz com Deus, eu vou ter paz comigo e vou ter paz com os outros. Aí eu pratico a longanimidade, o amor, a benignidade, a bondade. Você sabia que a bondade só vem de Deus? Os filósofos, eles falam de tudo, menos da bondade. Porque a bondade não nasce no homem.
é algo que só vem de Deus. De Deus. Os filósofos entendem várias coisas, mas a bondade eles não conseguem entender. Você pode pegar qualquer livro de filosofia, quase torei a língua agora, de filosofia, mas você não vai ver o nome bondade e a distinção do nome bondade, porque é algo que vem de Deus. E para você entender a bondade de Deus, você tem que estar cheio do quê? Do Espírito Santo. Vou tocar nessa tecla o tempo todo. Você tem que sair aqui cheio do Espírito Santo, amém? Louvado seja Deus. A imoralidade, ela não condiz com a vontade de Deus. A imoralidade tem várias áreas de moralidade, certo? E a gente precisa entender que o mundo ele está cheio disso aí. E a gente muitas vezes está sendo moldado pelo mundo. E quando o mundo oferece, a gente diz, é legal. O mundo diz assim, e a gente diz, é legal. Eu gosto disso. Isso não tem problema não. A gente está se moldando em conformidade com a vontade de quem? Do homem, do inimigo. E ele está enganando e destruindo. E eu estou deixando de viver a vontade de Deus, que está cheio do Espírito Santo. E eu estou sendo uma pessoa mal, eu estou sendo uma pessoa egoísta, eu estou sendo uma pessoa mal-humorada, por quê? Eu estou sendo moldado pelo mundo e o mundo me traz isso. Ele mostra alguma coisa, mas depois ele dá rasteira em você. E eu não preciso disso. Mas para que eu precise ser cheio do Espírito também, eu preciso pensar que nem Paulo pensou. Abra sua Bíblia em Filipenses, por favor. Filipenses 3. Vocês entenderam que eu preciso me livrar da dissolução do mundo, da embriaguez do mundo e ser cheio do Espírito. Vocês entenderam que para ser cheio do Espírito eu preciso me esvaziar. E para quando eu me esvazeio, eu começo a entender a vontade de Deus, que está lá em Gálatas 22. Paz, amor, bondade, benignidade, alegria, fidelidade, tudo isso. Então, se eu tenho tudo isso, eu começo a ser um mordomo qualificado para viver a vontade do Senhor e cuidar da casa do Senhor. Eu não posso ser um mordomo do Senhor de qualquer jeito. Quando você tiver um rico com mordomo, ele passou por um crivo grandioso para poder assumir a casa dele. Porque você entregar a sua casa livre a uma pessoa que você pouco conhece, não sabe a história, não sabe o procedimento, não tem confiança, você não entregaria de forma nenhuma. Então, mas você é rico, louvado seja Deus. Você tem uma casa grandiosa. Sara chega e ficou na alegria, meu. Amém, louvado seja Deus. Um castelo. Você não dá conta do castelo e cuidar do castelo. Você precisa de quem? De um mordomo. Só que para você colocar aquele homem, você entregar as suas finanças, entregar a sua família, os cuidados para a sua família, para a sua casa, você precisa fazer um crivo, você precisa entender a história dele, quem é ele, para poder dar a casa para assumir. Então, quando Jesus ele chega e diz, olha, cuida da minha casa, cuida. Quando Jesus, ele falou com Pedro, ele fez um crivo primeiro. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Ele precisava entender que Pedro queria. E Pedro, ele entendeu o que Pedro queria. Disse, agora cuida da minha casa. Ele falou para Libni, cuida da minha casa. Edson, cuida da minha casa. Entendeu? O nome da senhora eu não consigo falar ainda. Tem um nome mais simples? Chama a senhora de que maneira? Ira? Pronto, Ira. Porque ela me mandou o nome para mim. Eu lembro da senhora, mas não lembro do nome da senhora. Olha. Para ler lascívio, estou torando a língua, irmã. Mas, bonito nome. Eu só não consigo falar ainda. Mas eu vou falar. Então, ele precisa dizer assim, olha, cuida da minha casa. E se ele colocou você aqui, porque ele qualificou você para colocar aqui. Ele qualificou você. Filipenses 3,8 diz o quê? Se deveras considero tudo como perda. Isso quer dizer Paulo. Paulo foi alcançado, que nem você foi alcançado por Jesus. Só que Paulo entendeu de forma mais evolutiva. Ele diz assim, olha, se deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como lixo, refúgio, para ganhar a Cristo. O que leva um homem a dizer isso? Olha, considero tudo perda, e para mim tudo é lixo, por causa da sublimidade de Cristo, porque Ele é meu Senhor, e eu preciso deixar tudo que não agrada, para agradar quem? O meu Senhor. Agora eu pergunto, lixo, você perde ou você se livra? Você se livra.
Você não perde dentro de casa o lixo. Você chega, acorda e chega lá, pega e se livra dele lá para o cara pegar. Paulo viu tudo isso, a situação que ele vivia, toda a questão, a lascívia, a imoralidade, a luxúria, como um lixo. Então ele precisou o quê? Se livrar disso. E eu preciso me livrar de certas coisas. Por isso que eu peço a Deus longanimidade. Eu peço a Deus paz, sabedoria, para me livrar dessas coisas. Porque essas coisas você não perde assim à toa. Você não deixa lá, esquece. Não, você precisa se livrar, jogar fora. E Paulo disse, olha, considera tudo como lixo. Isso é forte. O que é que você considera como lixo na sua vida? O que é que você tem que abandonar? Tem que se desfazer? É momento de você recalcular. Porque Paulo diz assim, pelo meu Senhor. Então ele diz assim, eu sou mordomo de Deus, pelo meu Senhor, pela sublimidade, por quem Ele é, eu considero tudo como lixo. Só que às vezes você não quer perder. Às vezes você não quer perder. Às vezes eu não quero perder. Porque você acha que aquilo ali é essencial para que você viva bem. Sem aquilo você não vive. Aí complica, né? Complica. Eu achava que eu não vivia sem pedalar. Eu era ciclista. Passei por, tá dizendo até José, passava por aqui, em Areia Branca, que a feira era no domingo, eu passava para comer aquele pastel, uma saladinha dentro, e depois seguia em diante para escalar a montanha, né? Eu era ciclista de subida. E eu achava que aquilo ali, eu chorava pelas minhas pernas, porque eu tinha umas pernas bombadas. Como eu era especialista em subida, minhas pernas desenvolvia bastante. Tanto que um pouco antes de eu adoecer, eu comprei outro short, daquele short de ciclismo, porque o outro já não estava cabendo, estava apertado. E quando eu estava doente, em cima de uma cama, eu passei 4 anos, basicamente, em cima de uma cama, as pernas fez o quê? Aí eu chorava, irmão. A mulher chora por sua saúde. Eu chorava pelas minhas pernas, tia. Minhas pernas estão murchando. Ai, mãe, não sei o quê. Eu não suportava. Eu precisava perder a vaidade para poder ganhar a bondade de Deus. Quando Paulo diz, olha, considera tudo como lixo, eu precisei considerar como lixo as minhas pernas, para que eu entendesse a vontade de Deus. Ele disse, Gilson, eu quero fazer você andar, mas você precisa perder sua vaidade primeiro, né? Então eu precisei. Hoje eu estou satisfeito. A filhinha, né? Minha filha diz, que escambida do pai. Eu digo, tá, a sorte também é. Mas antigamente eu chorava. Eu chorava, Sara, por causa das minhas pernas, porque eu não queria perder algo que era uma coisa, ok, besta. Uma coisa besta comparada a várias coisas que eu preciso perder. E no passado tempo, nesses anos de cristão, eu comecei a entender que eu precisava deixar algumas coisas. Sabe? Porque Deus precisa de um bom mordomo, de uma pessoa que ajude na casa dele, mas que considere tudo como perca para ganhar as coisas de Deus. Hoje eu tenho uma família abençoada, hoje eu estou aqui com vocês que são abençoados, entendeu? Hoje Deus tem cuidado de mim de tal forma, porque eu comecei a considerar as coisas como lixo, e preciso considerar outras coisas também como lixo. Porque outras coisas eu quero, mas Deus não concedeu a bênção, por quê? Porque você não está preparado para receber a bênção. Esses dias a gente falava, a esposa disse, olha, quando eu vim aqui que você me convidou, Sara, em Libne, eu vim com o carro de Paulo Roberto. Hoje eu vim com o meu, louvado seja Deus. E eu disse à esposa antes, olha, se Deus tivesse dado esse carro antes, eu acho que eu não estava nem casado com você agora. Não estava. Então eu pedia, eu queria, mas eu precisava perder algumas coisas para que Deus me desse a bênção que Ele estava planejando e prometeu para mim, para eu poder vir aqui pregar, para poder levar minha família, cuidar, ajudar. Mas se eu tivesse recebido essa bênção sem perder algumas coisas que eu precisava perder, essa bênção tornaria o quê? Maldição. Às vezes a bênção, você acha que a bênção, você fez com ela, você tornou ela uma maldição na sua vida. Quer ter um exemplo? Vou contar uma história para vocês. Teve um rapaz que ele gostava muito de navegar. Ele pegou o barco dele e saiu a navegar. Só que ele foi em uma rota que é pouco explorada, ou seja, uma rota que não passa nada, não passa navio, o avião não passa em cima desse local, mas ele queria explorar ali. E ali houve um redemoinho, uma tempestade, o barco veio a pique e ele precisou nadar até uma ilha. E louvado seja Deus que ele encontrou uma ilha, que ele estava ferrado, né? E ali ele ficou sozinho naquela ilha. E naquela ilha ali, não era rota de navio próximo da ilha. Os aviões não passavam por cima daquela ilha. Então ele estava ali isolado.
E ele precisava comer, ele precisava se aquecer, ele precisava se livrar dos bichos, e ele só tinha um talo de fósforo para poder acender uma fogueira. E foi o que ele fez. Acendeu uma fogueira porque ele precisava comer, alguma coisa que ele pegasse, precisava se aquecer durante a noite, e a fogueira faz com que os bichos peçonhentos não se aproximem. Porém, ele só tinha o quê? Um talo de fósforo. Ele precisava o quê? Manter aquela fogueira acesa a vida toda. E ele, todo dia, ele tinha que alimentar aquela fogueira. E antes de ele sair para procurar lenha, para poder alimentar a fogueira, ele dizia: Senhor, eu quero ir para minha casa. Senhor, minha família me espera. Senhor, me abençoa. Senhor, eu preciso ver minha família. E ele saía rapidamente para voltar a pegar lenha e colocar ali para poder alimentar a fogueira. Só que durante o período que ele estava ali, os dias, a lenha ficou o quê? Mais distante. E quanto mais distante, mais risco de o fogo apagar. E ele pedia: Senhor, eu quero ver minha família. Senhor, assim e tal. Senhor, eu não consigo ficar aqui. Senhor, eu vou morrer aqui. Faz algo, Senhor. Me ajuda de alguma forma, Senhor. Só que ele zelava por quê? Por quem? Por que não? Pelaquela fogueira. A preocupação dele não era que tanto que Jesus atendesse a oração dele, era que a fogueira não se apagasse para ele não sofrer. E ele ia e voltava, alimentava a fogueira e fazia a oração. No outro dia, a lenha estava muito longe. E ele saiu correndo para buscar a lenha. Quando ele chegou lá e voltou, a fogueira tinha o quê? Apagado. E ele ficou bravo. Fruto do Espírito? Mais nunca ali. Senhor, por que o Senhor fez isso? Senhor, por que isso? Eu disse ao Senhor que eu precisava do fogo para me aquecer, para comer. Os bichos vão me comer. O que é que eu vou fazer agora? Começou a blasfemar contra Deus. Começou a falar muita coisa contra Deus. E ele falou tanto, que ele acabou desmaiando e dormiu. E ali, um navio passando ao longe, não viu a ilha, mas ele viu algo que quando o fogo apaga, ele produz o que é? Fumaça. E a fumaça subiu, e aquele cara que não viu ele, mas ele viu de longe a fumaça. E disse: se ali tem fumaça, porque tinha fogo. Se tinha fogo, tinha gente. Vamos descer até lá e vamos buscar. E ele foi, pegou outro barquinho que não podia chegar até lá por causa dos redemoinhos, e foi lá e buscou ele. Ele ainda estava apagado. E ele foi levado para o navio, e quando ele acordou, ele não entendeu onde ele estava. Ele disse: como eu cheguei aqui? E o capitão disse: a gente não sabia que tinha uma ilha ali, mas a gente percebeu que tinha uma fumaça naquela direção. E se tinha fumaça, porque tinha alguém lá. E a gente foi lá e resgatou você. O cara que ele precisava? Da lenha ou do apagar do fogo? Ele entendeu? Não. Naquele momento que o fogo apagou. Mas depois ele fez uma reflexão e entendeu que ele precisava apagar a fogueira para que Deus desse salvação. Eu preciso apagar alguma fogueira na minha vida. Às vezes eu peço tantas coisas a Deus, mas às vezes Deus não permite, porque ainda você não viu a falta da necessidade. Ele precisava o quê? Apagar a fogueira. De alguma forma ele precisava apagar a fogueira para que ele voltasse para casa. Às vezes você vai perder, você não vai entender. Como eu disse, eu não entendi quando eu adoeci. Eu dizia: como minha família vai se alimentar? Como eu vou cuidar da minha família? A família depende de mim. Minha família depende de Deus. Eu preciso colocar minha família na mão de Deus. E Deus vai prover. Durante 10 anos, José está ali. Deus cuidou de mim de forma que quando eu estava trabalhando, eu não conseguia cuidar da minha família. E hoje Deus me deu um carro, Deus me colocou de pé, Deus me deu uma filha linda, Deus me deu tanta coisa. Mas eu precisei apagar a fogueira. Eu precisei entender que Deus vai tirar algumas coisas de mim para me dar outras, que vai fazer outros felizes, não só minha família. Mas isso aqui também me faz feliz. Quando na vida eu pensei na vida em estar aqui com vocês? Nunca nas galáxias. Nunca. Mas Deus disse: ó, você vai tirar isso, isso e isso para você estar em Areia Branca tal dia. E eu estou feliz por estar aqui com vocês. Sinto dores todos os dias. Lá, sempre, sabe o espinho na carne de Paulo? Eu tenho dor 24 horas, gente. Eu estou aqui torando de dor, mas estou feliz. Porque a mulher, minha esposa, assim: eu tenho medo de você ficar bem e você sair dos caminhos de Deus.
Eu sou para sair dos caminhos de Deus para ficar doente. Nos caminhos de Deus. Não nasci assim, não queria estar assim, mas foi para estar nos caminhos do Senhor. Assim, eu prefiro estar assim, do que ter saúde e estar lá fora do mundo, na dissolução, dissoluto. Então Deus é maravilhoso. Creio que para que você entenda que você tem que ser um bom mordomo, você precisa entender que às vezes as percas não é perca, é ganho. E Paulo aqui fala: eu perdi para ganhar. Eu considerei lixo para poder ter benefícios de Deus. E Deus cuidou de Paulo. Não é que você não vai passar por problema não, irmão. Não é que você não vai ter dificuldade, vai ter. Mas com Jesus é muito mais fácil. Eu estou lendo um livro, A Grande Controvérsia, que fala sobre os precursores da nossa igreja, dos reformadores, do protestantismo. E o quanto eles sofreram para se manter nos caminhos do Senhor. Eles eram julgados, eles eram queimados vivos, né, como Terriel, Jerônimo, o Wycliffe, vários deles. E eles iam sorrindo, passavam pela aflição sorrindo. Jesus, você está doido? Não. Quando você tem Jesus no coração, você sabe que ali é só um momento. O seu grande momento vem depois. E Jesus, ele tem algo muito interessante para você. Dá um clique aí, gata, aí que eu acho que já foi aqui já, a bateria aqui. Outro. Aí. Jesus tem isso aqui para você. Sabe o que é isso aí? Em grego ela tem 2 nomes diferentes e 2 significados diferentes no grego. No grego, a primeira palavra para coroa é diadema. A diadema é dado ao rei, aos sucessores do rei, né? Por merecimento? Não. Por descendência, né? Por sucessão. Então chama diadema. Jesus, ele não tem um diadema para você. Ele não tem um diadema para você. Jesus tem algo diferente, porque tem outra palavra em grego que chama coroa, chama Estéfano. Uma Estéfano, sabe o que é um Estéfano? Uma coroa da vitória. Quando tinha as Olimpíadas lá na Grécia, que o primeiro chegava, ele recebia uma coroa de louro, e aquela coroa de louro chamava Estéfano, ou seja, a coroa da vitória. E é essa que Jesus quer te dar. Jesus quer te dar a coroa da vitória. Agora eu preciso me esvaziar, eu preciso me encher do Espírito Santo. Digo também para você, essa coroa já está posta lá, já está feita. É do tamanho da sua cabeça, não é para minha. A minha também está pronta, a sua também está pronta, a sua também está pronta, a sua está pronta. A sua coroa não vai ser minha coroa, mas eu preciso me qualificar como mordomo do Senhor para poder receber minha coroa. E essa coroa não vai ser dada por um político, por um irmão, não. Vai ser dado pelo próprio Cristo. Ele vai colocar na sua cabeça e vai dizer: olha, você foi um ótimo mordomo. Você se encheu do que eu deixei para você, do Espírito Santo. Você cuidou dos meus, você cuidou da minha casa. Você merece isso aqui, pelo sangue do Cordeiro, pelo que eu fiz por você. Eu preciso. É o que você quer? A coroa da vida? Você quer um Estéfano ou você quer um diadema? Eu quero um Estéfano. Eu quero a coroa da vitória. E eu preciso ir buscar essa coroa. Jesus, ele já fez a parte dele. Ele já se doou. Ele já te amou. Ele já preparou o lugar, já preparou a coroa do tamanho da sua cabeça certinha. A sua coroa não dá de mim, é sua. E ele está se preparando, esperando só estar consumado para vir buscar você, o vitorioso em Cristo Jesus, amém? Para isso eu preciso me moldar segundo a vontade do Senhor. Eu preciso deixar de ser dissoluto e viver cheio do Espírito. Louvado seja Deus, porque eu sei que é isso que você quer. Não se ache que você é completo, que você está fora dos erros do mundo. Não, se policie. Todo dia você tem que buscar a sua salvação. Todos os dias. Não adianta você ter 20 e 30 anos de adventista, de cristão. Um dia que você não buscar o Espírito, não buscar ser cheio do Espírito, se você descansar, você pode não acordar na primeira ressurreição. Eu preciso acordar. Se eu não ver Jesus descendo nas nuvens, eu preciso morrer, eu preciso descansar com a vitória, cheio do Espírito Santo. Que essa seja a sua vontade.
que esse seja o seu querer, porque é o que Jesus quer. Por isso que você gritou: Maranata. Eu creio, você crê? E eu preciso me preparar para quando ele voltar. Mas até lá, eu preciso de quê? Ebenezer. Até aqui. E ele vai continuar ajudando. Porque aqui a luta é árdua, pesada, mas ele está conosco. E quando ele vier, ele é Hosana. Já esqueceram. Eu falei. E por um momento, isso acontece na nossa vida. Proposital, viu, gente? Às vezes a gente acha que está firme e não está. No momento que a gente foi exigido a nossa fé, a gente pode ficar como agora vocês ficaram, tentando e tentando. Só que esse tentar pode ser tarde. Eu preciso entender que Ele vem me salvar. Eu preciso assim: salva-me, Senhor. Me liberta da imoralidade, da dissolução, da lascívia, da concupiscência da carne. Porque hoje, gente, a gente tem duas quando se batiza, a gente tem duas vidas: a da carne e a do espírito. A qual é que vai vencer? A que melhor você alimentar. Duas naturezas. Se você alimentar a carne, você está sendo dissoluto. Se você alimenta o espírito, você está sendo reservado para o grande dia da volta do Senhor. Eu creio nisso. Você crê? Louvado seja Deus. Vai ter música ou a gente encerra? Então vamos ficar de pé para que a gente possa. Agora eu quero saber se vocês entenderam e se vocês querem buscar a vitória, a coroa da vitória, ou seja, a Estéfano. Lembra? O diácono. Qual era aquele diácono que viu o céu se abrir? Qual era o diácono que viu o céu se abrir? Não lembra? Não lembra qual foi o diácono que viu o céu se abrir? Estevão. Estéfano vem de Estevão. Estéfano vem de Estevão. Porque ele viu o céu se abrir e ele sabia que a coroa da vitória estava lá, pronta. Deus disse assim: olha, está aqui. Não importa o que eles façam com você, o que importa é o que está guardado para você. Queridos, não importa o que o mundo vai fazer com você, o que importa é que está guardado para você. Estéfano, coroa da vitória. Mas eu preciso entender que vocês entenderam. Maranata. Ebenezer. Hosana. Ele vai salvar. Oremos. Pai amado, querido, bondoso Deus, graças damos pela tua bondade, pelo teu amor e por nos ajudar, Senhor, todos os dias, Senhor, porque o Senhor é Ebenezer em nossa vida. Obrigado, Senhor, por colocar em nosso coração o desejo de vê-lo, Senhor, nas nuvens do céu, de estar contigo e entender também que o Senhor vem nos salvar. Obrigado, Senhor, por estar nessa igreja, Senhor, amada, maravilhosa, onde tem aqui mordomos, Senhor, fiéis a Ti, que estão cuidando, Senhor, e exaltando o Teu santo nome, Senhor, nessa comunidade. Que o Senhor nos conceda, Senhor, sabedoria, paz, Senhor, e frutos do Espírito, para que todos, não só dentro da igreja, mas fora também da igreja, venham reconhecer que o Senhor é Deus, um Deus que transforma, um Deus que ajuda, um Deus que abençoa e um Deus que vem nos salvar. Te pedimos, Senhor, essas bênçãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito grato por cada um de vocês. Feliz semana, porque já estou indo embora. Se tivesse até o final da tarde, era... Oh, louvado seja Deus. Obrigado, que Deus abençoe grandemente. Meu medo é a mulher querer e não me dar. Essa semana, divide, né? Pronto, irmã, que Deus abençoe grandemente a senhora. Obrigado pelo convite, viu? E sempre que precisar, estamos aqui disponíveis para poder ajudar a igreja. E perdoe qualquer coisa aqui que deu errado. Estou à porta ali para poder dar um abraço a vocês. Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A saída será ordenada pelos diáconos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado.